Olá pessoal do segundo ano. No segundo ano nós estudamos tipicamente o Brasil, desde a colonização, e então é muito importante que a gente fique bastante atento às aulas, porque essas aulas vão servir depois para a gente poder compreender aquilo que nos vai ser falado no terceiro ano. E também para mais tarde fazer o Enem, então anote quando puder, para que você possa ser bem sucedido no estudo do Brasil Colônia. Nós sabemos, a história oficial fala que o Brasil foi descoberto dia 21 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral. A história não é tão simples assim, né? Nós vamos falar depois dessa história de descobrir, né, ou achar, ou explorar, né, qual o melhor termo. Enfim, nós vamos falar antes de entender por que Portugal e Espanha se lançaram ao mar para procurar colônias, por que isso era importante, né? Tem um histórico por detrás disso. A Europa vivia em pleno funcionamento do mercantilismo. Hoje nós sabemos o que é globalização, né? É um sistema econômico, político, cultural, social, que envolve desde comércio, desde as relações sociais, etc. O mercantilismo basicamente é a mesma coisa, né? Então nós vamos entender o que é mercantilismo para a gente poder entender então por que essas frotas portuguesas e espanholas chegaram na América. Foi tudo decorrência do mercantilismo. Bom, o mercantilismo, esse termo, é aplicado às ideias e às práticas econômicas que vigoraram na Europa como um todo, desde meados do século XV até o século XVIII. Até o século XVIII, por 300 anos nós tivemos o mercantilismo. Então essas práticas elas variavam de país para país e não tinham em comum, né, o objetivo de simplesmente comprar e vender, mas de fortalecer, isso sim, fortalecer o Estado e a burguesia na fase de transição do feudalismo para o capitalismo. Então se formou uma burguesia, essa burguesia precisa comprar, essa burguesia precisa vender, então é preciso ter um sistema econômico que ajude essa burguesia a crescer e, ao mesmo tempo, o Estado também a crescer. Então, quais as ideias, quais as práticas que caracterizam o mercantilismo? Primeiro, a primeira prática que caracteriza o mercantilismo é o metalismo. Metalismo, isso mesmo, de metais preciosos como ouro e prata. Quer dizer, a riqueza de um Estado era mensurada pela quantidade de metais preciosos que ela podia ter, né, podia possuir dentro das suas fronteiras. Então, quanto mais ouro, mais prata, mais rico é esse país. Aí nós vamos entender, então, por que Portugal e Espanha vieram enlouquecidos no Brasil para explorar, né, as nossas riquezas, principalmente ouro e prata, porque ouro e prata é o que mandava no mundo, é o que mandava no mundo. Hoje nós falamos em dólar, naquele tempo era ouro e prata. Então, a primeira característica do mercantilismo é o metalismo. A segunda característica é a balança comercial favorável. Um dos meios utilizados pelo Estado para acumular metais era procurar manter a balança comercial favorável. As exportações deveriam superar as importações, promovendo assim então o enriquecimento do Estado. Claro, se você consegue vender mais do que compra, você tem um saldo, né, um saldo positivo. Até hoje se pretende fazer isso em todas as nações, principalmente as nações em desenvolvimento como o Brasil, né? Então a gente até hoje vê essa prática nos nossos países. A terceira característica é intervenção estatal.
Significa que o Estado é que faz a fixação de tarifas alfandegárias, quer dizer, se chega com um navio lá com mercadoria, o Estado vai lá e cobra para você encostar aquele navio e desembarcar aquela mercadoria. Até hoje é assim. E e com isso, então, o Estado interferia para enriquecer e ter mais dinheiro para poder fazer novos investimentos, né? Então, a primeira coisa é fixar uma tarifa alfandegária e depois estimular as empresas manufatureiras e as empresas industriais. Manufatureira é aquela empresinha da casa que tem ali apenas algumas tecnologias muito pequenas, como uma máquina de costura, né, o dono de um estabelecimento, um açougueiro, né, essas são as empresas manufatureiras e as empresas industriais também. Então o governo de cada país procurava estimular esse tipo de transação comercial industrial. Estimulava como? Controlando os preços e controlando a quantidade de mercadorias que seriam comercializadas, né? Se o governo souber quanto que está sendo produzido, então o governo vai ter o controle, por exemplo, com taxas, com impostos, né? Outra característica do mercantilismo é o protecionismo. O Estado deveria incentivar a produção de artigos, principalmente os manufaturados, que pudessem concorrer vantajosamente, né, no exterior. Evitar a saída de matérias-primas, muito importante, né, evitar a saída de matérias-primas e dificultar a importação de produtos concorrentes. Em primeiro lugar, o Estado quer proteger os seus produtos. A primeira pergunta que se faz a um Estado é: nós temos aqui esse produto, então não precisamos comprar do outro, vamos usar o nosso produto. Além de ser mais barato, traz riquezas para o país, né? E também enriquece as pessoas que estão envolvidas nessa produção. Aí nós vamos ver que o mercantilismo precisava de um sistema colonial. Nós vamos entender melhor isso. O sistema colonial ele se desenvolve como um desdobramento da política econômica do mercantilismo. O mercantilismo busca o enriquecimento do Estado por meio de atividades comerciais. Acontece que um país que tem uma prática mercantilista, ele não consegue, por exemplo, a França quer vender para a Inglaterra, acontece que a Inglaterra também tem a mesma característica. Ela protege seu mercado, não quer comprar da França, prefere comprar da própria Inglaterra. Então o que acontece? Há um choque de interesses econômicos entre esses países. E aí eles disputam entre si, passo a passo, né, a facadas, a venda de produtos. Então esses estados, eles perceberam que a solução ideal qual que é? É dominar áreas determinadas, que são as colônias. Ali eles poderiam então obter vantagens econômicas exclusivas, claro. Se a Inglaterra tem uma colônia, é só ela, porque ela é detentora daquela colônia, né, e ela protege aquele mercado e só ela pode comercializar naquela colônia. Então nessas colônias eles podem controlar o comércio, eles podem impor preços, podem impor produtos e alcançar o máximo de lucros possível. Então a economia da colônia era organizada em função da metrópole. A colônia não tinha vida própria, ela funcionava em função da metrópole. A colônia devia então complementar a produção da metrópole. Metrópole não tinha tal coisa, a colônia tinha que fazer. Ou simplesmente satisfazer os interesses da metrópole, né? Simplesmente satisfazer esses interesses, sem desenvolver então uma produção voltada para os seus interesses internos. Assim, o sistema colonial mercantilista,
ele transformava a colônia num território exclusivo da metrópole e era destinado, portanto, à exploração. Nenhum país quis, ao ter uma colônia, nenhum país falou, olha, eu amo vocês, eu vou deixar que vocês se desenvolvam bastante. Não, o olho dele era para explorar aquela colônia. Não tem benefício nenhum para essas colônias, não tem bondade nesses gestos aí. Então o monopólio comercial foi esse instrumento essencial para que a metrópole controlasse a vida econômica da colônia. Com o direito exclusivo de realizar comércio com a terra colonizada, a metrópole comprava os produtos da colônia por um preço muito baixo e, claro, revendia aquele mesmo produto para a própria colônia com alto preço. Parece que as coisas não mudaram muito. O Brasil é rico em petróleo, então ele manda petróleo cru para alguns países, esses países beneficiam aquele petróleo, transformam em gasolina e vendem o dobro do preço para nós. Isso continua até hoje. Bom, nas regiões de clima quente, as metrópoles europeias, elas estabeleceram um rígido sistema de exploração colonial. Podiam obter da colônia produtos tropicais, por exemplo, cana-de-açúcar, algodão, tabaco, e vendia esses produtos com um preço muito elevado na Europa, onde esses produtos eram escassos. Não tem algodão, não tem cana-de-açúcar, não tem tabaco, né, na metrópole. Então, porque essas culturas são típicas de país tropical, país quente. Então, como não tem na Europa, eles vendiam para os europeus, garantindo então um grande lucro. As regiões de clima semelhante ao europeu, elas não despertavam o mesmo interesse daquele Estado colonizador, né, mercantilista, pois eles não ofereciam um retorno comercial imediato. E nessas áreas se desenvolve então um tipo de colonização voltado para o povoamento. Assim nós temos dois tipos de colônia. Isso é muito importante, dois tipos de colônia. A colônia de exploração e a colônia de povoamento. A colônia de exploração é tipicamente enquadrada na estrutura do sistema colonial mercantilista, né, como no Brasil ou vários países da América Latina, que foram também colonizados pela Espanha. E a colônia de povoamento ela não se enquadra no sistema colonial mercantilista. Então, o de exploração se enquadra no sistema de exploração mercantilista, mas o de povoamento não. Exemplo, o norte e o centro dos Estados Unidos, né, colonizados por imigrantes ingleses. No próximo bloco nós vamos falar das primeiras expedições que chegaram ao Brasil. Até lá.